Eu tenho uma pergunta aqui na lousa. Para onde eu olho? Para onde eu olho? Para onde vocês olham? Para várias coisas ao mesmo tempo? Eu olho para o movimento. Eu olho para o que se move, que me interessa. Eu olho para o futuro. para o que me interessa. Eu olho para o futuro. Eu olho para o futuro. O que chama a atenção. Eu olho para o que chama a atenção. Sim, eu olho para muitas coisas. Dentro dessa sala aqui, para onde eu olho? A lousa para você. Para a lousa e para mim, basicamente, né? Para onde mais eu olho? Estou na rua, andando, no meio do povo. Menino. Para onde eu olho? O que fala assim? Olha para isso. Para quem eu olho? Para as meninas, mulheres. Pra onde eu tô pisando? Mulheres. É onde eu piso. Onde piso. O desviar das pessoas. O tráfego de carro. Onde piso. Semáforo. Ok, legal. Perfeito. Pessoal, então a gente está falando aqui de um mecanismo chamado mecanismo de atenção, tá? Ou mecanismo de direcionamento, mecanismo de foco, qualquer coisa em torno disso. Ou seja, para onde eu olho? Para onde eu desloco a minha atenção? E a resposta é muito simples. Eu desloco a minha atenção para aquilo que me importa. Sim. Tá? O que me importa? Depende do momento. Pronto, eu achei que a gente ia demorar 2 horas para chegar nessa resposta e você falou ela logo de cara, tá? Eu olho para as coisas dependendo do momento que eu estou, tá? Então a minha atenção, ela se volta para a realidade dependendo do que estiver acontecendo. Então a minha atenção, ela é relativa, tá? Eu não tenho uma fórmula secreta que me diz que o meu olhar deve estar direcionado para isso. Onde a gente quer chegar com tudo isso, né? Por que é importante eu saber disso? Porque isso tem tudo a ver com a dependência química, pessoal. O nosso corpo, né, o nosso organismo, o que acontece nele o tempo inteiro é que algumas tensões vêm, fome, tédio, né, interesse, vontade de fumar, Sim. tudo mais. Algumas tensões vêm, elas são satisfeitas de alguma forma, né? Seja pelo consumo daquilo que eu quero, seja pelo exercício daquilo que eu quero, ou seja simplesmente por causa de algum exercício de respiração ou alguma tranquilidade que me toma por causa de várias coisas. Por exemplo, o tédio é uma tensão. Só que de repente eu trago dentro do assunto que estava entediante, eu coloco algo que de repente o cara olha e fala, poxa, que legal. Então a atenção tédio foi embora. E aí ele volta a atenção para a reunião, por exemplo, tá? Então nós olhamos, nós damos a nossa atenção para aquilo que é importante. E aquilo que é importante não é importante todas as horas. Dependendo de cada momento, aquilo se torna mais ou menos importante. Tá bom? Por exemplo, pizza é importante? É bastante importante. Pizza é bastante importante. Sim. Só que depois que eu fui numa churrascaria, me enchi de churrasco e passo numa pizzaria, a pizza é importante? Não. Ela chega a ser um objeto de aversão, não chega? Você olha e fala, meu Deus, não consigo nem sentir o cheiro do queijo, né? Então é bem situacional, né? Aquilo que eu preciso, aquilo que eu desejo, varia ao longo do meu dia, tá? Então, para onde eu olho? Nós olhamos para aquilo que o meu corpo está pedindo. E nós sabemos que, como eu já coloquei algumas vezes, nós nascemos repletos de Neurônio. necessidades, tá? Isso qualquer ser nasce, repleto de necessidades. O ser humano sofisticado, ele pega essas necessidades, por exemplo, necessidade de alimento. Eu pego a necessidade de alimento, a minha razão, minha capacidade de pensar, né, de desenvolver sistemas complexos, vai transformar a necessidade de alimento, por exemplo, e aí usando o exemplo que a gente deu,
vai transformar no desejo de pizza. Pizza. Tá? Então, ó, o mecanismo é basicamente o mesmo. Eu tenho necessidade de alimento. E aí eu vou lá e tomo leite materno. É a primeira coisa que vem na minha boca e beleza, me nutriu. Só que aí eu vou crescendo, né? Vou adquirindo predileções, gostos e tudo mais. E aí eu passo a desejar. Então eu não quero mais só atender a minha necessidade. Eu desejo coisas em cima da minha necessidade. Você quer fazer um ser humano voltar ao seu estado mais primitivo? Priva ele de qualquer tipo de alimento. Você vai ver que ele vai voltar a comer inseto, ele vai voltar a comer qualquer coisa grotesca que possa haver. Seria memória natural. Isso, porque assim, enquanto eu tô no meio, enquanto eu tô na cidade, eu consigo ir no mercado comprar um arroz, feijão, bife, cozinhar, né? Comer um lanche, papapá, eu tô no campo dos desejos, né? Que é uma criação cultural, uma criação humana. E aí eu satisfaço minha necessidade de alimento, por exemplo, no campo dos desejos. Eu privo o ser humano de tudo isso e jogo ele na natureza, ele vai continuar buscando frutas, raízes, tudo mais, mas ele também vai desenvolver um paladar para quê? Larvas, insetos, coisas assim que nós aqui repudiamos, né? Sim. Imagina, Instintivo, né? pegar aquela larva assim, né? Não é algo que pertence muito à nossa cultura, né? E à nossa aceitação, tá bom? Então nós criamos um mundo chamado de mundo dos desejos, que é uma evolução do mundo das necessidades. Esse é o segundo ponto que a gente precisa saber. Essa questão nos demonstra claramente o quê? Que o ser humano é capaz de pegar algo biológico, fisiológico, uma programação mais primitiva, né? Uma coisa que já vem em mim enquanto animal, e falar para ela, olha, eu sei um jeito melhor, um jeito mais prazeroso de fazer isso, né? Então eu crio um artifício, que é o desejo. O desejo é uma construção do homem para substituir a necessidade. E ainda assim o desejo satisfaz a necessidade, mas passa pelo desejo. A pizza satisfaz a fome? Sim. Satisfaz. Mas uma larva também satisfaz. Só que o desejo faz eu querer a pizza. A necessidade seria o instinto. Perfeito. Então a necessidade, como o Marquinho colocou, ela tá no que há de mais primitivo de mim. Um cachorro tem, você tem, eu tenho, né? Uma barata tem, uma formiga tem. Tá, o corpinho, a fisiologia, o organismo pede as coisas que eu preciso. Água, sexo, comida, relação social, tá? Pede uma série de coisas, tá? Então assim, gente, a gente tem um tempo bem curto mesmo e vai ser legal porque vai dar um vídeo curtinho, fica aquela coisa assim, bem só pá, uma informaçãozinha, né? Então nós somos capazes de criar um mundo artificial para suprir algo real, algo que está presente na nossa natureza, tá? Eu, ser humano, vou colecionando ao longo da minha vida, uma série de informações, né? Informaçãozinha, outra memória aqui, outra memória aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Enfim, gente, isso aqui acontece em um nível assim incalculável. Nós não estamos falando de trilhões, nem de quadrilhões, nós estamos falando de tantos quilhões que nós não fazemos ideia do que é. Porque na verdade isso pode abranger até o universo subatômico e aí já entra em questões aí da metafísica, em questões da física quântica, que é o que a ciência tem pesquisado e que eu paro por aqui porque ainda é especulação, tá? Mas a questão é a seguinte, isso aqui, esses 5 pontinhos aqui, é uma simplificação extrema de algo que acontece em um nível que a gente não é capaz de identificar, tá? Temos essas memoriazinhas. Essas memoriazinhas, elas costumam se agrupar, né, por áreas de interesse. Então, assim, menina, sexo, né, minha mãe, minha referência de menina, minha referência de quem buscar, sexo, leis, abuso, né? Então, assim, eu vou criando grupos de memória, fome, churrasco, futebol, Dinheiro. bola. Então assim, vai criando uma série de cadeias, tá? Uma série de ligações que
vai permitindo com que o meu raciocínio flua. Aí eu volto para a pergunta inicial dessa discussão. Para onde eu olho? Galera, nós sabemos muitas coisas, não sabemos? Sim. Sabemos. Nós pensamos em todas elas o tempo inteiro? Não. Em hipótese alguma, né? Nós pensamos nela conforme elas são Importantes. necessárias, conforme elas são importantes. É como se tivesse um plano de fundo, e é o que há, né? Um plano de fundo, onde essas coisas estão ali, toda a minha vivência, minha infância, minhas memórias, tal, de alguma forma elas estão guardadas ali, e o que eu jogo para frente é como isso vai me servir para resolver o estado onde eu estou, né? A situação onde eu estou. Vamos supor que eu fosse capaz de desenhar aqui na lousa todo o meu sistema de saberes, de conhecimento, de entendimento, de conceitos, né? E sabendo, gente, que assim, tudo indica, uma memória não é um lugarzinho onde está guardada uma imagem, não. Na verdade, uma memória são vários fatores da mente que se juntam para resgatar aquela memória, para formar aquela imagem. Então não é assim, vou acionar o botão da memória da bola, aí vem a bola na minha cabeça, não. É uma série de fatores que se reúnem e desenham a bola na minha cabeça. Pensem numa bola de futebol. Fácil, né? Ela vem na cabeça, desenho, bem bonitinho, né? Olha como é fantástico eu conseguir fazer isso. Eu controlo isso, isso é maravilhoso. Eu consigo resgatar pensamento. Estou lá. Todos os meus saberes, meus conhecimentos, tá. Daqui pra aqui tá os meus sentidos, tá, gente? Sentidos. O que eu tô querendo dizer com isso, gente? Daqui pra cá sou eu. É o meu saber, os meus entendimentos. E a porta do meu saber, dos meus entendimentos, são os meus sentidos. Meu olho, meu olfato, meu tato. É aquilo que me põe em contato com a realidade, que vai estar aqui. Meus sentidos. Além dos meus sentidos aqui, dentro do meu corpo, todos os meus saberes, vai estar as necessidades, vão estar as necessidades. E que, por sua vez, já conseguiu transformar essas necessidades, elaborar essas necessidades, ao ponto que elas se tornem desejos. Quando, gente, uma necessidade se aflora no ser humano, seja de alimento, né, de sexo, de qualquer coisa, o que acontece? Tudo isso aqui se organiza de tal forma que eu vou privilegiar cadeias que levam eu a conquistar a satisfação da necessidade. Então eu pego todos os saberes meus, que tá tudo guardadinho. Eu não consigo pensar em tudo ao mesmo tempo. Não, eu vou pensar no que então? Nas informações que vão me direcionando até a satisfação da necessidade ou do desejo. E uma vez que isso se constrói aqui dentro, eu uso o meu olhar e os meus sentidos para olhar para fora, né, para sentir o que há fora e procurar lá fora a satisfação dessas necessidades. Aí lá fora eu vou buscar felicidade, eu vou buscar alimento, eu vou buscar uma série de coisas fora de mim. O budismo vai dizer o quê, por exemplo? O budismo vai dizer o seguinte: se eu conseguir dominar daqui para dentro, somente através de meditação, eu consigo resolver as questões, por exemplo, de felicidade, de bem-estar, né, de harmonia, de amor, sem precisar de nada de fora. Eu não preciso buscar nada lá fora. Seria um equilíbrio que ocorre todo dentro de mim. Mas a nossa sociedade ocidental diz que precisamos buscar fora de nós, né, os elementos que vão satisfazer as minhas necessidades. Então eu crio cadeias aqui que servem essa necessidade e dizem para mim: olhe para tal lado, olhe para isso e busque satisfação. Uma vez que eu busco satisfação e alcanço, eu supro a minha necessidade e meu organismo sai do estado de tensão e fica relaxado novamente. Tá bom, Leandro? E a adicção? Tá. Necessidades, desejos. Nós temos necessidades e essas necessidades o meu corpo me avisa
que eu tenho essas necessidades através do quê? De tensões. Eu sinto ansiedades e quando eu conquisto essas necessidades, meu corpo me dá prazer, me dá alívio, né? Agora olha como a droga é uma merda, como a droga é uma droga. A droga ela entra no meio de tudo isso, eu crio várias grandes memórias, que aqui gente tem pequenas memórias, tem memórias de maior impacto, tem memórias básicas, que são memórias que formam uma personalidade e tudo mais, que a gente vê um pouquinho no filminho. E todas as memórias em torno do uso, elas são gigantescas, tá? Elas são de um impacto emocional muito forte, a relevância emocional delas são gigantescas. Então, hora ou outra, né, diante da falta da droga, ela vai sugerir para mim que eu tenho essa necessidade dela. E aí ativa esse meu desejo incontrolável pela droga. E aí dispara em todo o meu organismo, né, aquilo que a gente chama do quê? De atenção, de foco. Então todo o meu foco e toda a minha atenção, e aí a gente descobre por que a obsessão ocorre, se volta para a conquista da droga. Porque aquela tensão está me incomodando. Meu intestino está remoendo, meu pensamento quer usar, aquela coisa toda eu preciso usar porque eu não estou bem, pá, gera essa tensão. Todo o meu organismo se volta para a obtenção da droga. E aí eu dirijo todo o meu foco, energia e atenção para a conquista disso. Para terminar, Leandro, tá, e aí? E todas essas outras informações? E todas essas outras questões aqui? Realmente elas ficam apagadas. Como se isso aqui fossem bolas extremamente brilhantes. Imagina assim, bolas douradas. Aí a minha família, por exemplo, tenho várias memórias base também, importantíssimas. Família, trabalho, estudo. São coisas importantes? Sim. Extremamente importantes. Sim. Só que enquanto isso tem um brilho dourado, essas coisas adquirem um brilho fosco diante dessa tensão. Diante dessa necessidade, desse desejo que a droga me traz. Porque a droga, o meu organismo, ele foi criado por Deus, pela natureza, pelo universo, para reconhecer aquilo que é vital, ou seja, aquilo que minha vida depende. Meu corpo reconhece aquilo como objeto de prazer. O que me dá prazer é o que me mantém vivo. Aí quando eu jogo a droga dentro disso, meu corpo acredita que ele precisa da droga. Então ele vive se tensionando, meu corpo vive se tensionando em busca de droga. E conforme ele aciona toda uma cadeia que vai buscar incessantemente a droga, todos os outros fatores da minha vida ficam apagadinhos. Porque o meu foco, a minha atenção, o meu direcionamento afetivo não está mais na minha família, não está mais no meu trabalho. E é por isso que um adicto pode ruir o seu trabalho, ruir a sua família, suas propriedades, vender um celular por 2 pedras de crack e fazer tudo aquilo que a gente já sabe que existe. Simplesmente porque está tudo fosco. A única coisa que brilha é o desejo, a busca pela satisfação. Está tudo em segundo plano. Satisfação, né? A primeira coisa é a droga. É a droga, porque aquilo eu preciso obter, porque aquilo está doendo, e meu organismo me disse, ó, esse é seu objeto primordial de busca. Tá bom? Então a gente falou um pouquinho sobre a questão para onde eu olho. Eu olho para aquilo que importa, tá? Um ser humano normal, um adicto é normal, mas um ser humano que não tenha, né, essa disfunção, se ele estiver andando na rua e perceber uma cena de risco, a sua atenção vai se voltar para aquilo, que são os mecanismos de defesa. Então, assim, nós temos 2 coisas que fazem a nossa atenção se voltar para elas. A primeira, e é a que faz a gente correr atrás de droga que nem louca, o meu corpo dirige toda a minha atenção para tudo que dá prazer. A gente busca prazer de forma incessante. O segundo ponto, que também atrai a minha atenção, é a dor. Nós damos muita atenção para tudo que gera dor, por quê? Autodefesa. Para eu fugir daquilo. Então a evolução criou um corpo perfeito. Ele busca prazer para se manter vivo,
para se alimentar, se reproduzir e tudo mais, e foge da dor também para se manter vivo. Aí as pessoas costumam dizer, então nós temos um mecanismo de sobrevivência. Eu vou falar, não, nós temos um mecanismo que busca prazer e foge da dor. Normalmente isso garante a sobrevivência. Só que escalar os Alpes é buscar prazer e não necessariamente se privar da morte. Lutar, uma luta corporal, é buscar prazer e não necessariamente é se livrar da morte. A dependência química é buscar prazer e, em hipótese alguma, é se livrar da morte. Pelo contrário, é buscar a própria morte. Tá, gente? Então dizer que o ser humano, né, tem um mecanismo que defende a vida, o nosso organismo, a evolução fez com que nós defendamos a vida. É mentira. A gente busca prazer e foge da dor. E normalmente isso é suficiente para proteger a vida. Mas a adicção leva a pessoa à morte justamente porque isso é uma grande mentira. Isso aqui poderia ser jogo, gente. Isso aqui poderia ser sexo, poderia ser jogo. Qualquer cadeia que eu crie, né, em torno de alguma prática, por exemplo, jogo, eu transformo o jogo em objeto de desejo, né, de prazer. O meu organismo reconhece aquilo como vital, então ele vai gerar tensões em cima disso. E eu vou buscar esse comportamento, a minha atenção vai se voltar, o meu foco, talvez a palavra principal que eu não escrevi aqui, os meus afetos se voltam para aquilo. Resumindo, a minha fisiologia, né, o meu arranjo químico, neurológico, que diz que eu amo e me importo, não amou as pessoas que eu digo que eu amo. Ele realmente não amou, ele ignorou e muitas vezes odiou as pessoas que tentaram me atrapalhar. Beleza, família? Beleza.